Fala galera do IbrejoCast, todos bem? Como vocês estão? Primeiro IbrejoCast do ano de 2025, pessoal. Estamos aqui com a pastora Cristiane, tudo bem? Pastor Luiz Brandão. Tamo junto. Matheus Brandão, meu irmão mentor. Galera, estamos aqui reunidos porque temos um assunto importantíssimo para falar com cada um de vocês. No ano passado, o pastor Luiz lançou um livro chamado Um Amigo Desconhecido, Espírito Santo. Vocês podem encontrar esse livro na Ruiós Livraria e também em outros lugares também dá para achar esse livro, né, pastor? Sim, está sendo lançado também nas Americanas, Lojas né? Americanas. Na Amazon, Submarino, né? E nas plataformas para você ter acesso para comprá-lo, né? Então vocês encontram em qualquer plataforma digital que vende livro, como Amazon, né? E as demais plataformas. E também agora, nesse ano de 2025, iniciando agora nesse mês de janeiro, o livro já estava escrito desde o ano passado, né, pastor? É verdade. Na verdade, esse livro ele foi escrito com base numa plataforma Ruiós que nós temos, né? Na verdade, é uma plataforma online, que nós temos vários cursos, né? E a gente teve realmente essa ideia por uma necessidade que a gente vê, né? Eu como pastor, atendo várias pessoas, então a gente acabou realmente escrevendo essa literatura junto aqui com a minha família, né? A pastora Cristiane, Matheus também, Brandão, e a gente começou a construir exatamente para combater esses gigantes da alma. Então o tema realmente está aí para você ver, né? Vencendo os 10 gigantes da alma. Vencendo os 10 gigantes da alma, Isso. galera. Vocês encontram na livraria da Ruiós, né? Ainda não está nas demais plataformas, né? Mas... Não, ainda não. Na verdade, a gente vai estar lançando ele, né? Sim. A gente está lançando e a ideia é realmente para que essa literatura possa trazer cura, né? Trazer resposta para muitas questões, né? Da nossa alma, e tenho certeza que vai ser muito gratificante, aí vai ser muito abençoador. Tenho certeza que vai fazer realmente uma grande diferença na vida das pessoas. Maravilha, pastor, que tema maravilhoso, vencendo os 10 gigantes da alma. E quem está ouvindo a gente, assistindo, pergunta, né? Quem são esses 10 gigantes? É verdade. Quem são os 10 gigantes da alma? É isso aí. E eu vou começar aqui com o meu irmão, aqui que está aqui ao meu lado direito, Matheus Brandão. Meu irmão, dentre os 3 temas que você falou um pouco a respeito da pornografia, né? Você falou também a respeito do medo. Isso. E você falou a respeito, qual foi o terceiro tema? Foi vencendo o egoísmo. O egoísmo. Desses 3 temas, qual foi o que mais te marcou? Qual foi aquele que mais teve... Qual desses 3 temas que o Senhor mais falou com você na sua vida pessoal e que mais te marcou de maneira que você possa compartilhar para os demais alunos e agora para os leitores que vão desfrutar dessa literatura maravilhosa, meu irmão? Maravilha. Todos eles são importantíssimos, né? Vencendo a pornografia, vencendo... todos também... que os meus pais escreveram também são super importantes. Eu gostei muito de falar sobre vencer o egoísmo, né? Vencer o medo também. O egoísmo, a gente vive numa cultura muito egoísta, a gente ligar. Então tudo é voltado para o nosso ego, tudo é voltado para o nosso eu. A gente trabalha para gente mesmo, a gente não perde aquele senso de propósito, de abençoar o outro, né? Então a gente sempre tem aquela mentalidade, no mundo é assim, né? Aquela mentalidade de ganhar vantagem, né? Sendo que quando a gente olha para o princípio bíblico, a gente vê que Paulo ele fala para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se humilhou em forma de homem para nos servir e morrer em nosso lugar, né? Então a gente é inspirado pela palavra a combater o egoísmo, né? Não que a gente vai se privar de atividade nós mesmos, de ter os nossos sonhos, mas isso tudo vem a ser para servir pessoas, né? Agora isso não faz sentido, biblicamente falando, né? Que maravilha, né? E é muito importante a gente personificar cada um desses gigantes, né? Porque vocês fazem esse trabalho aqui no livro. Eu entendo que cada gigante parece como se fosse uma personalidade, uma personificação. É um gigante a ser combatido, né? Um sentimento que as pessoas podem transformar cada um desses sentimentos como um grande adversário, né? E o pastor falou a respeito da ansiedade, foi um dos 3 temas ali que mais que são mais importantes para a nossa sociedade contemporânea. O Brasil é um dos países, se não é o primeiro, está entre o primeiro e segundo, é o primeiro lugar, né? O mais ansioso do mundo inteiro. Então é um tema que fala muito com o brasileiro, com a sociedade como um todo, né?
Sim. O que o senhor tem a falar a respeito da ansiedade? Como esse tema mexe com a vida do senhor de alguma forma? Sim. E na ministração desse tema, né? As experiências que o senhor teve a respeito da ministração desse tema, como as pessoas podem ser libertas através dessa literatura e através dessa palavra liberada nos cursos da Royals Academy. Tem uma frase conhecida que fala que, na verdade, a ansiedade é o excesso do futuro no presente. Então, na verdade, né, todos nós podemos estar ansiosos, né? Em algum momento, né? A ansiedade, em uma dose realmente, como podemos dizer assim, uma dose saudável, ela faz parte da nossa vida, né? A preocupação com o futuro. Então, você precisa de uma agenda, você precisa se organizar, talvez, financeiramente, é um projeto de vida. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então, uma ansiedade, uma dose natural, isso é algo saudável. O problema é quando a pessoa anda em ansiedade, né? Ou seja, a pessoa ela começa a demonstrar uma falta de fé. Então, as Escrituras Sagradas, ela revela para nós exatamente que o excesso da ansiedade, né? Esse pensamento acelerado a respeito do futuro, onde as pessoas perdem o sono, às vezes as pessoas se adoecem, é exatamente uma questão de falta de fé. E aí a Escritura, né, na própria Palavra de Deus, e junto com essa literatura aí que nós exploramos esse assunto, exatamente ensina de que maneira nós vamos estar combatendo essa ansiedade. Então tem perguntas para você realmente refletir, né, para você fazer uma autoavaliação, né? Tem uma oração que a gente faz exatamente na literatura em cada tema, orar sobre aquele determinado propósito, exatamente para alcançar a cura. Porque, na verdade, Gabriel, o Senhor ele veio curar a alma do homem. Então, isso, a gente entende que isso é ocasionado pela queda de Adão, e com isso você vê a alma doente, a alma enferma, né, uma alma que está perdida. Então, Jesus ele veio restaurar a alma do homem. E com esses princípios de Deus, a gente entende que é possível a pessoa ser curada através do poder da palavra de Deus. Amém. Que benção aqui, galera. Ó, o livro aqui vocês podem adquirir. Está em lançamento esse livro aqui. Vencendo os 10 gigantes da alma. E eu dei uma olhada no livro, pastora. Eu vi que nesse livro tem exercícios, né? Tem exercícios. Por exemplo, a senhora fala da inveja, né? Isso. Como é que a pessoa pode... Como é que o livro, ele... Dentre esses exercícios, o livro trata da inveja. Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito da inveja como um tema, né? Como esse tema é um tema que liberta não só as mulheres, como os homens, como toda a sociedade. E como que é um exercício prático nesse ponto aqui da inveja? Como... Eu queria uma opinião de cada um. Como são esses exercícios práticos aqui do livro, da literatura, porque é um livro que te propõe transformação, né? Não é só um adquirir conhecimento, sim. É um livro para te tirar da zona confortável e te levar para uma inércia ali, te tirar da inércia para te levar para um lugar de romper, né? Isso aí. Sim. E Gabriel falando sobre a inveja, né? A Bíblia fala que a inveja é a podridão dos ossos, forte, né? O câncer dos ossos, né? A doença dos ossos. A inveja adoece a alma. E é muito interessante falar sobre vencendo os gigantes da alma. Aí nós tratamos de 10 gigantes, né? Eu tive a felicidade de estar aí compartilhando sobre a inveja, a mentira e a depressão. Mas falando da inveja, é a podridão dos ossos. E aí a gente vê que a doença na alma, ela adoece o corpo. Quantas pessoas estão doentes externamente, mas a doença real, a raiz, às vezes é uma alma doente. É um sentimento adoecido. É algo que precisa ser trabalhado ali por Deus. E falando sobre a inveja, a gente vai observar o fato ali de Caim invejar Abel. E é muito interessante, você tocou nesse assunto, como vencer a inveja. O Senhor ele faz uma pergunta ali para Caim. Ele fala, o pecado jaz à porta, mas cabe você adoctriná-lo. Então, o pecado, ele está ao derredor, ele está à porta, ele está querendo entrar no nosso coração. Nós vivemos em uma época de muita comparação. O advento da rede social, né, a internet, é muito bom, mas isso, infelizmente, está adoecendo muitas pessoas se comparando. Então, a inveja, o que é esse sentimento? É uma amargura pelo sucesso alheio. É uma raiva que a pessoa tem, ela sente mais prazer quando o outro cai do que com a vitória dela. Olha que coisa terrível, né? Ela tem mais prazer quando o outro tem a derrota do que quando ela mesma tem a vitória. Então é podridão dos ossos. E aí o Senhor fala para Caim, o pecado já exatou,
cabe você dominar. Então, o que isso traz para nós como uma reflexão, para uma cura? É o autoexame. Examina-se o homem a si mesmo. Como está o meu coração? Será que eu senti inveja? Será que eu estou amargurado? Então, Senhor, limpa o meu coração, né? Pedir a Deus para limpar o coração, porque somos limpos de coração que verão a Deus. E um coração cheio de inveja, cheio de amargura, cheio de, sabe, de tantas coisas, não consegue ver a Deus e adoece. Então, examinar, o pecado já é da porta, cabe você dominar. Ir para os pés do Senhor, humilhar diante do Senhor, Senhor, cura minha alma, me perdoa, peça perdão a Deus por esse sentimento, sabe? E ali permite que o Espírito Santo entre e faça essa faxina, né? Às vezes a gente cuida muito do externo, mas o interno precisa ser cuidado, a nossa alma precisa ser cuidada. Então, o intuito desse livro é trazer cura para as almas, trazer cura a uma sociedade que está adoecida. E nós sabemos que em Deus Ele tem a cura, né? O Senhor tem a cura para nós, Ele é o bálsamo para nós. Amém. A palavra dele traz cura, é remédio. Amém. O pecado já é a porta, né? Como a senhora falou, que o Senhor falou com Caim. É isso aí. Os 10 gigantes são 10 pecados a serem combatidos de alguma forma, né? São 10 direções para pecado. No caso da pornografia, uma direção para o pecado. O caso do medo, né? A falta de fé e de confiança no Senhor é um pecado também. Sim. Assim como a inveja. Vocês lidam com pessoas diariamente, né? Sim. Gabinete, discipulado, célula. Sim. Lidar com pessoas o tempo todo. E pessoas dão trabalho, né, pastor? É isso aí. Pessoas é dão isso muito aí. trabalho. Nesse tratar com cada pessoa, o que vocês têm, no geral, o que vocês têm observado? Eu não digo no membro da igreja já fortificado e fortalecido, né? Sim. São pessoas que estão dando fruto e estão ajudando a cuidar de outras pessoas. A nossa igreja é uma igreja que discipula, né? É uma igreja do discipulado. Então as pessoas se discipulam, se cuidam, amadurecem. Mas a pessoa que está chegando lá de fora, geralmente, qual o padrão que vocês têm observado? E aí eu pergunto para os três, qual o padrão que vocês têm observado dessas pessoas que estão vindo de fora e precisam resolver problemas na vida delas, precisam se apegar a Cristo? Qual tem sido o padrão de uma sociedade caída? E aí eu começo com o pastor agora. O que acontece? A gente observa, né, que o problema do ser humano é uma mentalidade independente de Deus. Então, o ser humano ele anda enfermo, adoecido, né? Exatamente pela falta de comunhão com o Criador. Então, Deus criou o homem exatamente para um relacionamento pessoal, né? Então, essa mentalidade independente, ou seja, aonde você encontra pessoas enfermas, com tudo aquilo que a gente tem falado aqui, né? A inveja, né? A procrastinação, o ressentimento, né? O medo, né? A pornografia. Então, tudo isso, na verdade, demonstra que essa alma que está doente, ela está enferma. E Jesus ele veio trazer a cura. Então, somente por meio de Cristo, aonde Paulo fala que existe uma renovação da mente, é possível você viver uma novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, as coisas velhas se passam e o Senhor fez tudo novo. Então, eu preciso agora alinhar a minha vida, o meu pensamento, a minha mente, exatamente reconhecendo a minha identidade em Cristo. Aquilo que Ele deixou para mim, né? Então, quando eu começo agora a ter o arrependimento, que também é o processo da metanoia, ou seja, mudança de valores, mudança de direção, eu começo a entrar em processo de cura. Mas a gente só pode ir no lugar quando a gente tem um conhecimento. E essa é a intenção exatamente dessa literatura, trazer vida, né, aquelas pessoas que vão estar lendo, né, as pessoas que vão estar realmente meditando nessas verdades, com o intuito de trazer cura, pela necessidade que eu vejo tanto em gabinete pastoral, tanto dentro de sala de aula, como alunos, muitas vezes estão adoecidos, que precisam ser curados, renovar a sua mente. Então você vê que, infelizmente, né, a sociedade ela anda enferma. Como você falou, o Brasil está em primeiro lugar no ranking, onde existem pessoas mais ansiosas no mundo. Existe a depressão, existem outras neuroses que acontecem, né, que na verdade é tudo fruto da ansiedade também. Então a gente precisa, né? E Deus tem essa cura. Então essa é a intenção, levar essa mensagem, a cura, o entendimento, porque Deus ele tem o melhor para nós. Amém. E o que a senhora tem a dizer, pastora? As pessoas chegam muito atribuladas, né? Muito carregadas com seus problemas, ficam muito perdidas, a sociedade está muito perdida
muitas delas querem uma solução, mas querem uma solução rápida. E aí a intenção de muitos é chegar, botar o pé na igreja e como se fosse algo mágico, ser tudo resolvido. Mas o que acontece? Por muito tempo as pessoas recebem informações erradas, num estilo de vida errado. Falando da mentira, né? O Satanás é o pai da mentira. Então, todo tempo o inimigo, ele sugestiona as mentes, trazendo ansiedade, depressão, trazendo ali vários tipos de sentimento, preso de pornografias, medos e tantas coisas. Então, as pessoas, elas vêm carregando uma mentalidade errada. Então, como a palavra fala, né? Mesmo o pastor falou, a renovação da mente. Só que isso não é rápido. Então, o que a gente observa? As pessoas chegam, às vezes, do mundo muito atribuladas, com a vida toda enrolada e querem, da noite para o dia, que a gente se resolva. E muitas vezes não tem a paciência de aquietar a alma e escutar uma palavra que transforma. Sim. Porque a palavra, ela transforma o homem. A palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, à medida que a pessoa vai ali abrindo o coração, mesmo com as suas mazelas, com os seus problemas, mas vai dando ouvido ao Espírito Santo, a palavra vai entrando. E a palavra cura a alma, né? Então, assim, o que eu poderia falar, né, nesse momento é que as pessoas pudessem dar a oportunidade para ouvir a Deus, aquietar e saber que eu sou Deus. Os problemas são ele. Amém. Mas aquiete a sua alma e ouça agora a voz do Espírito Santo. Porque por muito tempo o que se ouve, que eles ouvem é a voz do inimigo, é a voz dos problemas, da escassez da vida. Agora é necessário ouvir a voz do Senhor. E terem a paz que excede todo entendimento. Então a paz do Senhor, ele tem para nós, é um presente, né? E o que a gente anseia é na intenção de levar essa palavra que liberta, que transforma, que restaura a vida do homem. Essa é a nossa missão, é o desejo do nosso coração. Amém. A maravilha, meu irmão, em relação às pessoas, realmente, né? Você vê muito no mundo, que eu acredito que tudo começa na mente, né? Tudo que a gente vive no nosso mundo físico, no nosso dia a dia, na verdade foi idealizado de alguma maneira, seja algo bom ou ruim. Então tudo começa na mente. E relacionado aos gigantes da alma, são gigantes que estão na mente, que são refletidos no seu corpo. Só que é interessante, Gabriel, você falou, né, quando a gente observa, né, os pastores sempre atendem também de algumas pessoas, né, na igreja, mas infelizmente não é só aqueles que estão lá fora. Tem pessoas antes da igreja que ainda estão vivendo e vivem ansiedade, egoísmo, pornografia. Por exemplo, no capítulo sobre menção da pornografia, o que tem de líderes, né, estudos feitos, pastores, presos em pornografia é um absurdo. E não é só o cara que estava falando, não, pessoas dentro da igreja. Às vezes no altar, né? No altar, liderando pessoas que não conseguiram dar um beijo. Isso é uma pressão. Então, a gente vê que o diabo ele encontra muito lugar. E é pior do que a cocaína, né? Exatamente. A pornografia. O efeito de vício, porque é tudo a dopamina, né? Uhum. Cargas de dopamina, a gente não encontra isso de maneira natural. Porque o homem não instantâneo também, né? Instantâneo. O homem não foi feito para se auto-satisfazer. O homem não foi feito para se auto-satisfazer. Por isso que o egoísmo fala muito também ao meu coração, porque quando a gente vive com a vida de autossatisfação, a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar depressivo, porque nós nascemos para sermos pessoas. Perfeito, mano. Então, tudo que está aí, está muito voltado, acaba sendo ao orgulho. Porque eu acredito que tudo isso, na fonte é o orgulho. O cara está pressupondo um efeito porque ele é orgulhoso de não conversar com a esposa, de não pedir ajuda para alguém. O cara é invejoso porque ele é orgulhoso de não ser grato, orgulhoso de não reconhecer que Deus já fez na vida dele, né? Então, voltando naquilo que você tinha perguntado, como é que a gente olha as pessoas que estão chegando? Infelizmente, não só quem está chegando, mas é quem está às vezes na igreja e ainda não conseguiu manter. Por isso eu acredito que esse livro, esses ensinamentos, né, são essenciais. Não só para o cara que é novo convertido, mas o cara que está há anos na caminhada e ainda não conseguiu superar esses desafios. Perfeito, perfeito. O Matheus falou aqui que a pessoa que ela vem de fora, a pessoa que está dentro, podem cometer de fato esses mesmos erros.
E o maior erro é a pessoa querer buscar uma autossatisfação, né? Sim. O ser humano ele foi tão criado para servir que se ele buscar meios de se autossatisfazer, ele vai acabar esbarrando em um desses 10 gigantes, né? E aí acaba ocorrendo essa questão de cair no pecado, né? A pessoa cai no pecado porque o pecado é um sinal de egoísmo, é um sinal de uma pessoa que está focado em autossatisfação. Como que é a jornada descrita nos ensinamentos da Rui Oz, que esse livro aqui é parte do que está lá, né? Como essa jornada pode contribuir na vida do crente, na vida do cristão, para quem está assistindo a gente agora aqui no IbrejoCast? É mais uma ferramenta, né, para crescimento, né? Na verdade, a Rui Oz Academy, para quem não conhece, é uma plataforma online que tem vários cursos, né? E a gente extraiu exatamente desses cursos a produção dessa literatura. Então a intenção é exatamente trazer cura, libertação, entendimento, né? Claro que isso só é possível quando a pessoa coloca em prática. Não adianta você ter toda a informação se você não colocar crença e prática naquilo que você realmente acredita, né? Então é importante, né? Então são ensinamentos todos baseados na palavra de Deus, né? Ou seja, nos preocupamos sempre em colocar o fundamento que é Cristo, né? Hoje você vê que existe várias ciências que estudam a mente humana, né? A psique, que no grego significa mente, né? Psicanálise, psicoterapia, psicologia, a gente louva pela ciência, mas também a ciência é limitada, né? Então Deus ele está acima disso tudo. Por mais que nós louvamos, tudo essas ferramentas são úteis para trazer cura para nós. Eu costumo dizer que Deus traz a ciência exatamente por amor que tem na nossa vida, exatamente para curar as nossas mazelas. Agora o próprio Deus ele já tem a revelação, ele já aponta o caminho. Então existe uma passagem bíblica que ele fala que a sua palavra restaura a alma do homem, a psique, a mente. Porque se a gente como cristão observar, todo o problema do ser humano está associado ao quê? A alma. A maneira errada de pensar. É o que acontece com a humanidade. O grande problema da humanidade, ela tem uma maneira, independente de Deus, de pensar, e uma maneira errada, pensamentos errados. E você vê hoje o ser humano, uma geração hoje, que cada dia que passa a iniquidade aumenta, o amor está se esfriando, né? E você vê o mundo às vezes perdido. Exatamente por quê? Por uma maneira errada de pensar. E Deus ele tem um caminho. Amém. Maravilha. Falando sobre isso, né, uma maneira prática, eu penso logo na criação de tudo, né? Sim. Gênesis, onde o Senhor fala que a terra era assim, forma e vazia. E o haja Deus vê. O haja houve luz. E ali as trevas foram dissipadas. E eu percebo que muitas pessoas estão assim. Sua vida, sua família, seu casamento. São pessoas que estão sem forma, estão vazias, estão em trevas. Mas para trazer cura, para trazer luz, tem que entrar a palavra, é o verbo, o haja de Deus. Então, a nossa intenção vai ser esse porta-voz do Senhor aqui na terra, esse instrumento de Deus, a glória toda do Senhor, mas o Senhor usa os seus canais, usa os seus instrumentos para ser os seus mensageiros, os mensageiros das boas novas, porque o mundo já está cheio de notícias ruins. Então, nós estamos aqui, né, com aqueles que estão trazendo as boas novas, porque céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Amém. Então, diante de todas as circunstâncias que passamos no mundo, no nosso país, no nosso estado, há algo que é imutável, que é a palavra de Deus. Então, é o haja de Deus para transformar onde está um caos e trazer ali luz, trazer vida, né? Estamos aqui para isso, em nome de Jesus. Isso aí. Uma coisa interessante também, Gabriel, que tratando de ansiedade, tem uma passagem lá em Pedro que fala, né? Que nós devemos ser aqui sóbrios, né? Seja sóbrio porque o inimigo, o vosso adversário, anda bramando em nosso redor buscando a nos tragar, não é isso? Que possa nos tragar. Então você entenda bem o que acontece. Quando você pega esse contexto lá de Pedro, ele está falando exatamente sobre a ansiedade, né? Não andei o que ansiosa, e depois ele começa a citar isso. Então você vê que a ansiedade natural faz parte, a gente precisa ter uma preocupação com o futuro, até para uma organização, mas quando essa ansiedade natural ela começa a ser algo crônico, ou seja, andamos em ansiedade, isso começa agora a trazer problema no nosso lado espiritual, ou seja, seja sóbrio, ou seja, seja equilibrado.
Então, muitos lares estão disfuncionais, relacionamento, por conta de uma ansiedade crônica, né? A pessoa ansiosa, ela acaba o quê? Oprimindo o outro, né? O ambiente fica pesado. Por quê? Ela só vive pensando no amanhã e acaba deixando de viver o que? O seu presente. Que, na verdade, é a única coisa que nós temos. E por isso que é presente. Nós temos o presente. E às vezes a gente não está vendo hoje, somente preocupado com o nosso amanhã. E esse amanhã talvez ele pode nem chegar. Então é confiar realmente em Deus. E é essa a intenção, né? Se tratando também dessa ansiedade. Agora existe 10 gigantes que a gente precisa aí. E talvez um desses, alguém que está nos assistindo, está enfrentando nesse momento. Que precisa de ajuda e pode ser realmente uma ferramenta importante aí para que você possa ter sucesso e uma vitória sobre o seu oponente. Eu queria aproveitar também e perguntar para vocês exemplos práticos na vida de vocês dentro de cada um desses gigantes que vocês falam a respeito da literatura, né? Vou começar pelo Mateusão agora. Qual foi o exemplo prático de um desses 3 gigantes que você está citando aqui no livro, né? Está endossando aqui o ensinamento? Qual desses 3 que você pode falar a respeito de um exemplo prático de como o Senhor tocou a sua vida e te deu essa autoridade para poder estar aqui compartilhando com a gente? Maravilha. Cara, acredito que para todo homem, acho que a pornografia pega todo adolescente, né? Isso daí é o mal da puberdade, né, meu irmão? Isso daí sendo bem transparente. E da vida adulta de muita gente também, da velhice e tudo. Infelizmente. Né? Infelizmente. Mas isso daí foi algo que eu já... Aquela queda constante, né? Você fica uma semana, daqui a pouco você cai de novo. Aí tem a pornografia, tem a masturbação ali que está associada. Mas, cara, o que acontece? Na minha vida, eu sempre fui ensinado os caminhos do Senhor, graças a Deus, por conta dos meus pais, né? Então, eu sempre fui servir, toquei desde pequeno, servindo a Deus, ali na igreja, desde criança, né? Só que quando eu tive um encontro com o Senhor, que foi de 17 para 18 anos, aí tem tudo, né? Aí, meu irmão, aquilo que me atraía começou a perder força de uma tal maneira que eu falo hoje pro pessoal, gente, não foque não errar, foque no Senhor. Amém. Teve até uma ministração que te tocou muito, né, meu irmão? Foi, não sei se foi um livro ou uma ministração. Foi uma ministração do Luciano Subirá, Faça Valer a Pena. Faça Valer a Pena. Que dá até o exemplo do filme que o Tom Hanks fez, que é o Resgate Total do Ryan, que o Tom Hanks está morrendo por conta de ele ter resgatado aquele soldado, e ele fala assim pro Ryan, né, que foi a missão de resgate onde eles morreram ali para resgatar o cara. Ele falou assim, ó, faça valer a pena. Aí o cara sai com aquela mensagem pro filme, e ele fala, para Cristo é a mesma coisa. Cristo morreu naquele lugar, ele está falando pra gente, ó, faça valer a pena. Amém. A partir daquele momento, não que eu não temia o Senhor, eu tive o temor a Deus por conta do ensinamento dos meus pais. Mas o amor ao Senhor foi desenvolvido a partir daquela minha idade, que hoje eu comecei a gastar tempo de oração no quarto, comecei a gastar tempo de leitura, não porque alguém estava me mandando, não porque eu tinha que cumprir alguma meta, eu tinha prazer na presença. Esse prazer foi tirando a força do pecado de uma tal maneira que eu falo hoje para as pessoas, eu também dou aula de santidade, eu falo, cara, o segredo da santidade está em buscar o Senhor, não é tentar não fazer mais, não é só isso. É se arrepender de se aproximar, se lançar na presença. E graças a Deus, anos e anos, você não ser nem tentado, né? Hoje, graças a Deus, você não ser nem tentado abrir o celular para ver alguma coisa, que eu sei a gravidade que isso vai prejudicar. E na minha satisfação, tá em buscar a presença de Deus. Então, o que eu foco hoje? Cara, eu tenho que acordar assim para buscar o Senhor, porque o meu prazer tá ali. Então, quando eu tô cheio do prazer de Deus, ainda preciso ficar buscando preço de mim, tá entendendo? Amém. Não que eu não possa errar, mas isso daí não vai ser um desejo. Eu tava vendo uma publicação do Nick Moretti, né, o irmão nosso que é do Dunamis, e ele tava falando a respeito da busca da vida fácil, né? Às vezes nós buscamos as facilidades da vida, só que ninguém constrói nada em cima das facilidades, né? É isso aí. É muito fácil a pessoa ficar mergulhada num problema como a pornografia, por exemplo, né? Agora, a dificuldade de manter uma disciplina e aonde a disciplina vai te levar é uma decisão de um adulto, cara. Você tá ali na disciplina, você tá fazendo a coisa certa, né? Então foram 9 anos que fizeram toda a diferença na tua vida, né, meu irmão? Ali dos 16, dos 17 até os 26 anos, né? Isso aí. São 9 anos aí de... É muito diferente. É muito diferente, porque
tem a questão do adolescente por conta dos hormônios. Sim. Mas se não houver a busca devota ao Senhor, porque o adolescente, beleza, tem um hormônio, mas também tem muito tempo para buscar Deus. Coisa que um adulto de sobra. Verdade. Então o cara tem que se aprofundar no Senhor. E se ele não resolver isso antes de casar, não pense, né? Vocês que estão aí, que não está casado, está preso, não pense que depois de casar tu vai viver a tua vontade, que não vai. Aquilo que você está satisfazendo ali, a tua mulher ou o teu marido, que infelizmente hoje as meninas estão muito convidadas, não vai corresponder da maneira que você estava no vídeo falando que você estava uma foto. Se você não encontrar o prazer no Senhor, não vai ser em nenhum vídeo, não vai ser em nenhuma pessoa que isso vai satisfazer. Infelizmente tem muita gente casada hoje. Os pastores podem compartilhar aqui que já não é um, dois, já foram vários, né, casos. Graças a Deus temos casos de pessoas que romperam isso. Mas tem casos de pessoas que estragaram o casamento por causa disso, né? E foi reversível por conta de estar preso no pecado, que é o gênero da alma. É fundamental para a gente conhecer. Tem uma frase que é o seguinte: o medo de perder tira a vontade de vencer, né? Uma frase no meio do mundo ali do esporte, né? Que às vezes o time joga muito retrancado, com medo de perder, é que toma 4, 5, toma goleada. A melhor defesa é o ataque. Aí, como você falou, né, meu irmão? Eu vou focar em não errar. Cara, o foco tem que ser em multiplicar os acertos, né? Em acertar, em mudar a vida de fato, né? Porque aí o erro não vai ter nem lugar ali na vida da pessoa. É isso aí. Então, eu fiquei muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês, nessa roda maravilhosa, magnífica, de um grande aprendizado aqui, coletivo. E, galera, olha só, Vencendo os 10 Gigantes da Alma, é um livro imperdível, é um livro que é obrigatório para vocês que estão assistindo o Ibrejocast, porque são gigantes que volta e meia querem nos atormentar e nós precisamos entender como combater esses 10 gigantes. Então, o que você falou também, desculpa te interromper. Claro, meu irmão, não, de forma alguma. Em relação à Ruiz Academy também, e o livro tem a mesma proposta, que você perguntou, né? Onde isso se aplica na jornada do cristão, né? Que a gente possa ver isso, porque na verdade é isso, uma paleta de ferramentas. Na Ruiz Academy você vai ter várias matérias lá, o preço tem parâmetro que ele pega, é algo simbólico. É quase que para manter a plataforma o preço. Não faz sentido. Manutenção. Em relação ao mercado, quando você vai ver um curso online, ainda mais falando sobre as coisas de Deus. E em relação ao livro também, a ideia é que não é ficar ganhando dinheiro, lucrar em cima de nenhuma pessoa aqui, mas é entregar uma maleta de ferramenta espiritual que vai capacitar a tua vida a andar em uma vida abundante. Tem essa uma maleta de ferramentas. Pô, tô sentindo que tem velho, vou lá ver velho, vou lá ver a minha casa, sentindo que tem que melhorar a minha relação com o Espírito Santo, vou lá ouvir o pastor saindo de tempo, ter mais sensibilidade ao Espírito Santo, para que a gente possa usufruir disso, né? É igual que eu tenho problema dentro de casa, né, pastor? Às vezes a caixa de ferramenta, falta aquela, como é que é o nome? Aquela sucata, né? Aquele parafuso. Isso aí, o pastor me abasteceu de sucata. Verdade. O pastor encheu meu pote de parafuso. Às vezes você deixa de consultar alguma coisa pela falta de ferramenta, né? Verdade. O negócio é fácil, mas você não tem uma chave de fenda, um alicate, você deixa de consertar porque lhe falta uma ferramenta. Então é exatamente isso que o Mateus falou, realmente é uma ferramenta. Eu quero também externar aqui a minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, né, por esse privilégio de estar aqui, por essa obra que está sendo feita. A intenção realmente é tocar em vidas, uma maneira de abençoar, de ajudar a pessoa a sair, né, dessas crises emocionais, dessas disfunções. E também eu quero agradecer a Deus também pela vida da pastora Cristiane, Mateus Brandão, porque para mim isso aí também é uma honra, né, de tê-los também nessa literatura. Eu tinha esse prazer, eu tinha essa vontade de construir algo também com a participação deles, que também nos ajudam aí na Ruiz Academy, né, também são professores de seminário, então eu acho que vale muito a pena, né, é um material muito rico. 3 mentes aqui pensando no conteúdo tão rico. Você tem a oportunidade de comprar um livro com 3 autores, meus irmãos. É isso aí. 3 autores destrinchando bem profundamente cada tema desse aqui. Uma literatura que é tranquila para ler. Sim, eu estou dando uma folhada aqui bem tranquila. Você vai ter fácil entendimento. Fácil entendimento, 125 páginas. páginas. Essa é a nossa intenção, né? Levar clareza e ali trazer pontos que tragam cura, né? E você pode pensar assim, meu Deus, mas eu não tenho nenhum desses gigantes da alma. Aí que você...
É o que você pensa, né? É verdade. Para abençoar a vida. E outra coisa, em algum momento ele pode se levantar, né? Sempre tem que ajustar o... Exatamente, né? O homem está sempre tendo que se aperfeiçoar, né? E eu acho muito bacana os exercícios aqui, ó. Você tem exercício prático aqui para resolver cada questão. Confessar. Oração. Aí tem uma oração de confissão também, confessão da palavra. É muito legal. Pô, Sobre muito cada bacana. tema. Muito legal. É uma maleta de ferramenta bem extensa e completa, não é igual a minha sucata de ferramenta lá em casa. E às vezes, né, Gabriel? Tem uma situação que às vezes a gente quer ajudar alguma pessoa, às vezes, poxa, eu não tenho tanto entendimento sobre o assunto. Talvez eu não tenha a palavra ainda guardada em meu coração. Verdade. Então você pode abençoar uma pessoa, às vezes uma literatura dela pode até mudar o quadro da sua vida. Sim, né? total. Essa palavra entrando, o próprio Senhor encontrando liberdade, ele transformando uma alma. Então vale muito a pena. Esse é o propósito. Amém. E logo vão ter outros livros aqui que a gente vai falar, né, pastor? Sim, em breve. Escrever novas literaturas. Deus permitindo. Matheus Brandão, verdade. pastora Cristiane também. Novos livros aqui que a gente vai trazer aqui e vamos compartilhar com vocês. Pastor, agora, né, a gente estava aqui falando, meio que encerrando, mas eu estou com uma questão para trazer para o senhor também. Todos esses anos de ministério, né, o senhor tem se capacitado e o Senhor tem sido notado pela capacitação das pessoas, né? A gente vê muito discípulo e muito servo muito abençoado aqui na nossa igreja. Eu queria que o senhor falasse qual é o elo principal para uma capacitação de um cristão que vai fazer a diferença. Eu estou aqui do lado de um grande exemplo, né? Que é o seu filho Mateus. Sim. Qual é o segredo para poder formar um grande homem de Deus? Eu que vou ter filho daqui a pouco também, é uma pergunta também que eu vou querer degustar dessa pergunta. Estendo para a pastora também essa pergunta. Sim. Qual é o segredo para formar cristãos que ajudam nessa missão? Porque a seara é grande, como Jesus diz, verdade, né? Poucos são os trabalhadores. Sim. Eu tenho pensado muito nisso, Gabriel, né? A semana agora eu estava pensando, agradecendo muito a Deus, né? Eu tenho visto assim, o crescimento da igreja. Pessoas que não tinham uma intimidade com Deus, hoje estão tendo intimidade. Pessoas que não abriam as escrituras sagradas, só esperavam o culto acontecer para ter um contato com a palavra de Deus. Pessoas que não tinham costume, a cultura de uma leitura, né, que possa edificar, agregar valores em nossa vida. E eu tenho visto o crescimento, né, de uma forma exponencial na vida de muitos irmãos. Pessoas que chegaram na igreja como improváveis e hoje estão fazendo grande diferença, estão replicando Cristo na vida de outras pessoas. Então, esse para mim é o maior propósito, né? Eu acredito que a liderança ela tem seguida por ser uma influência, né? Então, através da minha vida, não sou perfeito, mas aquilo que acredito, naquilo que eu tento passar, o amor que eu tenho pelo reino, o amor que eu tenho por Jesus, o compromisso que eu tenho com aquilo que Deus me chamou para fazer, e eu entendo que tudo é através de uma sabedoria, do amor e cuidado. Podemos falhar, quantas vezes já falei, mas a gente pode acertar mais com Jesus. Então é isso, é você honrar os princípios de Deus, ser apaixonado por esse Jesus e tentar transmitir com a sua vida, né, levando que todos possam viver a mesma história. Então eu estou feliz muito com aquilo que Deus tem feito no ministério, na Ibrenjo, na vida dos nossos queridos irmãos, e nós não somos uma igreja para frequentar, mas uma família para pertencer. Amém, aleluia. E é uma alegria estar aqui, eu quero agradecer pelo convite, agradecer a Deus, agradecer ao meu esposo. Me sinto muito honrada de estar participando dessa obra, né? E sobre a sua pergunta, né? Primeiro ministério nosso é dentro do nosso lar. E eu vejo, assim, alguns pilares para nós levarmos essa mensagem, construirmos essa mensagem no coração das pessoas. Primeiro, é o que o pastor falou, é amor a Deus, né? Eu acho que os nossos filhos, eles têm que ver em nós esse amor a Deus, em primeiro lugar. Um amor sincero, uma fé sincera, né? O amor a Deus, em primeiro lugar, amor ao próximo. Em segundo, serviço. Porque servir a Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu creio que muito do que os nossos filhos são hoje, porque eles nos acompanharam sempre no serviço a Deus em momentos bons e em muitos momentos difíceis. A nossa caminhada foi grande parte da nossa vida com muita restrição, né? Mas ali sempre com fidelidade.
Então, amor a Deus, serviço, outra coisa, humildade. Por que humildade? Humildade para reconhecer quando a gente erra. Então, somos falhos, né? Muitas vezes erramos, tivemos atitudes falhas, mas ali ter a humildade de reconhecer. Falhou, a gente fala, filho, olha, não foi legal essa atitude aqui, a mamãe estava exaltada, a gente se descompensou um pouco, está errado, isso não é certo. Então, eu acho que construir isso, essa sinceridade, sabe? Você ser sincero, você ser de verdade com as suas qualidades e com seus defeitos, mas amando a Deus acima de todas as coisas, servindo. Então, e vai se construindo essa história, vai se construindo dentro do lar, vai se construindo na igreja. Então, eu acho que é muito isso, eu vejo muito essa verdade, sabe? Amor, serviço, humildade e sinceridade. E tempo de qualidade, né? Com a família, diálogo, muita conversa, né? A gente sempre teve, acho que, um tempo de qualidade dentro de casa, né? Até hoje, né? A gente se reúne na mesa todo domingo para conversar, né? Às vezes eu me coloco em algumas situações pelo zelo que eu tenho, pelo aquilo que Cristo tem em nós. Mateus até hoje, às vezes, né? É o meu discípulo também, eu converso com ele, oriento, mas a gente faz isso, a base é o amor e o cuidado, né? É o zelo, né? Uma orientação, um conselho. Eu sei que já é um homem, minha filha também, estão crescendo, uma família, mas a gente sempre tem uma preocupação, né? De tentar acertar, tentar ajudar, né? E a intenção é essa, é Cristo. Amém. Quer finalizar falando algo, meu irmão? Isso. Eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui, agradeço meus pais também, né? E pela oportunidade de participar também nesse projeto, dessa obra, né? Esse aí, meu irmão, vamos nessa. Isso é só o começo. É início. É o aquecimento. É o aquecimento, galera. Isso aí. Imagina quando for o jogo valendo, hein, meu irmão? Isso aí. Vai ser olaria para as nações. Aleluia. Amém. Olaria do Senhor. Galera, tamo junto. Ó, tá aqui, ó. Vencendo os 10 gigantes da alma. Literatura obrigatória para cada um de vocês, hein? Vamos ler, amor. Vencendo os 10 gigantes da alma. Isso aí. E estamos muito felizes, animados. Até o próximo IBrejoCast, galera. Fiquem com Deus e tamo junto. Valeu, família. Valeu, obrigado. Foi um tempão, né? 45 minutos.